Fala galera do canal Pangeia, no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre os fenômenos climáticos. Então vamos lá. O fenômeno que iremos falar agora são as glaciações, ou também conhecida como Era do Gelo, que nada mais são do que os resfriamentos globais ocasionados em períodos que a temperatura média do planeta pode diminuir em cerca de 6 graus, criando um novo ambiente propício para o aumento das geleiras e que podem avançar sobre 30% da Terra. Acarreta a grandes alterações no desenvolvimento e evolução de ecossistemas inteiros do planeta, além de ser um fenômeno cíclico. Nos períodos glaciais, há também um movimento de deslocamento das geleiras, o que gera uma compressão das rochas alterando o relevo e promovendo a formação de depósitos e vales. Consta que já ocorreram cerca de 25 glaciações, com duração de 100 mil anos e intervalos interglaciais de 10 mil anos, sendo que a última ocorreu em torno de 8 mil anos atrás, ou seja, na era Cenozoica, no período Quaternário. Analisando tais dados, é possível prever uma nova era glacial em torno de 2.000 a 4.000 anos. E estamos, portanto, num período interglacial, onde as temperaturas médias são mais quentes. Estes relatos eles se tornaram possíveis devido aos registros que ocorrem na Terra, como sedimentos depositados, sendo esses encontrados preservados em rochas, âmbar ou gelo e definem de quando foi depositado, sendo mais conhecido como fósseis. Em 1920, o matemático Milutin Milankovitch defendeu sua teoria de que o clima no planeta seria determinado pela energia solar incidida, sendo isso determinante para as glaciações, no período em que 3 grandes fatores ocorreram. O primeiro fator é basicamente devido à irregularidade da órbita terrestre, em forma oval, sendo no afélio o movimento em que a Terra recebe menor insolação. O segundo é devido à inclinação do eixo do planeta, que varia a cada 40 mil anos de 21,8 a 24,4 graus Celsius, e o terceiro é a precessão, que afeta a inclinação do planeta a cada 21 mil anos. Porém, demais cientistas afirmaram que esses eventos seriam apenas estimulantes, mas que sozinhos não podem ocasionar uma nova glaciação. As ilhas de calor é um efeito observado em áreas urbanas e suburbanas, onde o ar e a atmosfera da superfície são mais quentes do que em áreas rurais no entorno. Tal fenômeno se manifesta especialmente em dias calmos e claros, durante o poente, sendo menos evidente em dias nublados e com ventos. Isso porque, em dias meteorologicamente normais, a energia solar é melhor absorvida pelos materiais dispostos na troposfera. Algumas das causas para a ocorrência das ilhas de calor são as construções humanas, que em geral são compostas de materiais escuros que absorvem e armazenam calor com facilidade, a resistência dos materiais à água, que não consegue dissipar o calor inerente sobre esses, a poluição atmosférica, que retém o calor, e a falta de corpos vegetais, que mantém baixa a taxa de evaporação. Assim, a proliferação de casas, estradas e fábricas, além da redução da vegetação muito comum nas grandes cidades, deteriora os climas existentes e cria novos microclimas, suscetíveis à dimensão das construções e do entorno. E, no geral, a diferença máxima nas temperaturas urbanas e rurais está estatisticamente relacionada com o tamanho da população, podendo quase linear com o logaritmo da população. Os impactos das ilhas de calor é visto pelas temperaturas médias, que são de 5 e 6 graus Celsius superiores nas áreas urbanas, em comparação com áreas rurais adjacentes. E claro que tal condição também é vulnerável à taxa de resfriamento das zonas rurais, que são influenciadas pela magnitude do gradiente adiabático ambiental regional. As primeiras observações acerca da mudança do clima local nas cidades foram feitas pelo cientista inglês Lug Howard, autor do livro The Climate of London, de 1818,
em que aponta um excesso de calor artificial no clima de Londres em relação às cidades próximas. Mas o estudo a respeito dos climas urbanos só se acentuou após a década de 1950 com os climatologistas T.J. Chandler, Helmut Landsberg e Tim Oake. Eles analisaram as diferenças entre as temperaturas urbanas e rurais, investigando inclusive a estrutura vertical da atmosfera urbana. Até a segunda metade do século XX, a compreensão mais aprofundada deste efeito era limitada aos índices de temperatura em superfície. E foi a utilização de satélites e aeronaves que facilitou a identificação do fenômeno através do mapeamento das temperaturas de áreas urbanas em relação a outros lugares do mundo. Em 1978, o programa Explorer Mission 1 tornou-se um dos pioneiros na coleta de dados por um satélite para a observação do calor urbano. E apesar dos avanços no estudo dos microclimas urbanos, é preciso ter em vista que os fenômenos das ilhas de calor são relativos, ou seja, não se explicam como regra geral em uma cidade e outra, dadas as diferentes complexidades do clima, especialmente da ação dos ventos e da insolação solar, do relevo e do uso do sol. Enquanto em Osaka, no Japão, as temperaturas médias subiram 2,6 graus Celsius nos últimos 100 anos. Nos Estados Unidos, cidades com mais de 1 milhão de habitantes podem ter diferenças de 12 graus Celsius entre áreas urbanas e rurais do país. E em cidades como Boston, Dallas, Detroit e Seattle, observou-se o fenômeno inverso, ou seja, ilhas de frio. Isso porque tais cidades estão em latitudes altas, onde o ângulo de elevação solar é baixo, causando um sombreamento dos locais. Em região de desertos, também podem ser observados tais efeitos, devido à elevada inércia térmica da área construída, mas também por causa das oscilações abruptas na temperatura durante o dia. Próximo ao fenômeno climático são as monções. As monções significa estação e deriva do árabe mausim, em que há séculos marinheiros árabes usam esse termo para definir a mudança sazonal na direção do vento entre a Índia e a Arábia no Mar da Arábia. Este termo é usado pela climatologia para caracterizar a mudança de direção do vento de uma estação para outra. Normalmente encontramos um vento quente e úmido que sopra do mar em direção à terra no verão e um vento seco e mais frio que sopra do interior do continente em direção ao oceano no inverno. As monções elas são mais observáveis no sul e sudeste asiático, apesar de acontecer também em outros continentes. A grande massa continental asiática resfria mais rápido que os oceanos que a circundam, e dessa forma, uma intensa zona de alta pressão ocorre no centro do continente. Tal zona, por gerar ventos frios e secos que sopram em direção aos oceanos mais quentes. E dessa forma, temos um inverno extremamente seco e, de certa forma, frio para os padrões tropicais. A situação se inverte no verão e o continente fica mais quente que o entorno, gerando uma zona de baixa pressão sobre as terras emersas. Essa zona de baixa pressão atrai os ventos úmidos gerados sobre o oceano pela evaporação. O fenômeno das monções por si só não formariam as chuvas pelas quais é conhecido o Sudeste Asiático. Isso se deve à combinação entre as monções e o relevo asiático que faz com que essa umidade seja lançada para partes mais frias da atmosfera, condense e retorne como chuvas torrenciais. As chuvas de monções mais comuns são no sopés do Himalaia, nos Ghats indianos e na Cordilheira Anamita, no Vietnã. A mudança de vento ocasionada pelo fenômeno das monções pode ser explicada pela variação da incidência direta de raios solares, isso nas regiões de baixa latitude. Na zona equatorial, os ventos migram durante os meses de verão para o norte, através da costa sul da Ásia, trazendo com eles ar quente e úmido do oceano. Os ventos do hemisfério sul também migram com o sol em direção ao norte, cruzando o Equador. Esses trazem ar úmido e quente do oceano, principalmente para a costa sul da Índia. No inverno, os ventos migram para o sul do Equador, fazendo com que os ventos secos e calmos da zona tropical do hemisfério norte
soprem em direção à porção continental. O fenômeno das monções ele ocorre realmente na Ásia e o norte da Austrália, pois há uma mudança de 180 graus na direção do vento do verão para o inverno. Outras regiões, como o sul dos Estados Unidos e o oeste da África, apresentam comportamento parecido com as monções, mas não são monções propriamente ditas. E existem outras explicações para o fenômeno dos ventos de monção e suas mudanças de temperatura, características que somente o aquecimento diferenciado entre o oceano e continente ou pela mudança entre os ventos tropicais e subtropicais. Alguns aspectos das monções, como as mudanças repentinas entre o tempo seco e úmido, devem possuir outras explicações. Meteorologistas que buscam explicações mais complexas para o fenômeno das monções estão examinando o papel das correntes de jato e outras movimentações de ar na atmosfera superior como forma de explicar este fenômeno. E o último fenômeno climático da Terra é a umidade relativa do ar, que é a relação entre a quantidade de água existente no ar, a umidade absoluta, e a quantidade máxima que deveria haver na mesma temperatura, o ponto de saturação. Ela é um dos indicadores usados na meteorologia para se saber como o tempo se comportará. Fazer visões. Essa umidade presente no ar é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, o processo de evaporação da água. O vapor de água sobe para a atmosfera e se acumula em forma de nuvens, mas uma parte passa a compor o ar que circula na atmosfera. Porém, o ar, assim como qualquer outra substância, ele possui um limite até o qual ele absorve a água, o ponto de saturação. E abaixo do ponto de saturação há o ponto de orvalho, quando a umidade se acumula sob formas de pequenas gotas ou neblina, e acima dele a água se precipita na forma de chuva. A umidade relativa do ar ela vai variar de acordo com a temperatura, de 0 graus, a umidade relativa do ar é de 4,9 gramas por metro cúbico, e a de 20 graus Celsius é de 17,3 gramas por metro cúbico. A presença ou não de florestas ou vegetação, rios e represas, os desertos, por exemplo, tem a umidade relativa do ar muito baixa, e mesmo a queda de temperatura do orvalho. Em um deserto, a umidade relativa do ar pode chegar a 15%, sendo que a média mundial é de 60%. E quando a umidade do ar está muito baixa, ou mesmo muito alta, pode haver problemas, principalmente respiratórios. E com a umidade muito baixa, menos que 30%, as alergias, sinusites, asma e outras doenças tendem a se agravar. Já quando a umidade relativa do ar é muito alta, podem surgir fungos, mofos, bolores e ácaros. O curioso é que mesmo quando a temperatura está baixa, mais ou menos 24 graus Celsius, se a umidade relativa do ar for muito alta, você sente calor do mesmo jeito, porque o suor evapora de sua pele com mais dificuldade, o que faz com que a sensação térmica seja mais alta. E da mesma forma, se estiver muito quente e a umidade relativa do ar muito baixa, você conseguirá suportar até 37 graus Celsius sem passar mal. Isso porque seu suor evaporará mais rápido, resfriando seu corpo. E o instrumento usado para medir a umidade relativa do ar é o higrômetro. Ele geralmente é feito de sais de lítio que apresentam uma resistência variável de acordo com a quantidade de água absorvida. Assim, pessoal, assim encerramos a aula 7. No próximo vídeo começaremos a aula 8 com o tema questões ambientais. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, dê um like e ative o sininho de notificações. Valeu!